As pessoas as pessoas que se encontram no meu país, Brasil, boa noite, aqueles que se encontram em Portugal e nos países lusófonos. Também gostaria de fazer um cumprimento a Judite Primo, Tânia Bazante, Mabel Cavalcante, Cláudia Paula, Priscila Marques, mas também estendo esses cumprimentos aos que fazem a Cátedra Unesco Educação, Cidadania e Diversidade Cultural do Departamento de Museologia da UFONA e o Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, porque é esse conjunto que faz esse momento. Conforme já foi dito aqui pelas minhas amigas que me antecederam, eu sou Lucimere Passos, né? Sou tudo isso que elas disseram e ainda sou um pouco mais, né? Eu sou uma mulher negra, como estão vendo, uma mulher idosa, né? Estou aqui com o meu ori, a minha cabeça, com um turbante, ou um odjá, como queiram, né? Uso óculos, escutando vocês falarem aí da sisudez, da tristeza, esses sentimentos não me cabem, porque eu sou extremamente risonha. Agora, também, se estiver naquela veia do perrengue, então esse rostinho aqui se transforma. Sou gordinha, estou na sala aqui de minha casa, em Caruaru, Pernambuco, Brasil, onde, inclusive, reservo essa área aqui de minha casa para o atendimento quando eu estou advogando. Todavia, desde que comecei os meus estudos no mestrado em Direitos Humanos, que já por experiência vi que não era possível dar conta das duas coisas. Ou eu fazia bem uma coisa ou fazia outra. Então, eu resolvi suspender minhas atividades enquanto advogada por cerca de 2 anos, enquanto estou voltada, dedicada em casamento de lua de mel com o meu mestrado em Direitos Humanos, que é a minha vida, o meu DNA, o meu oxigênio. Eu também, em alguns anos passados nessa cidade, eu comecei também um movimento cultural afro, né, que na cidade não havia. Houve no passado algumas manifestações, mas daquilo que eu quis fazer, não. E que, graças a Deus, houve uma receptividade disso na minha cidade. Daí a gente criou um bloco afro, onde minhas amigas que aqui estão, Tânia e Mabel, foram participantes, né? A gente não tem um carnaval propriamente dito na cidade, mas a gente tem um dia que a gente faz isso. E então, eu criei um coletivo denominado Coletivo Afro e Legandara, onde nós desenvolvemos, como Tânia disse, batuques, tambores, apresentações culturais e também rodas de diálogo, porque a gente entende que não, que essa coisa deveria ser bem mais ampla e acentuada. Então, hoje, essa sou eu. E antes mesmo de iniciar a nossa discussão, né, a respeito da Carta de Mandinga, né, onde há muita interpretação, até errônea de quem não sabe, a partir da própria palavra, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, aliás, cantando o seguinte: não sou boa de música, não sou cantora como Mabel, mas vou cantar.
No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu pedia para Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu pedia para Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía, como a pancada doía. E como dói até nossos dias, quando em pleno século XXI a gente ainda vê o recrudescimento e o silenciamento das vozes negras, a participação de nós, negros e negras, num processo que deve ser de todos. Mas a nossa participação, o nosso lugar, muitas vezes é limitado a quem acha que se encontra lá no século XV, né, ou XVI, em pleno período colonial, e que ditava as regras. Ainda bem que as coisas evoluem. E hoje a gente tem histórias contemporâneas de participação ativa, de irmos buscar aquilo que nós sabemos que é nosso de direito, né? É fácil? Não, não é fácil, né? Eu que o diga. Eu não posso nem dizer assim que, por exemplo, o fato de só agora, após os 60 anos de idade, eu ter me voltado para entrar na vida acadêmica através do mestrado, já que antes eu sempre fui muito incentivada até por uma dessas moças que estão aqui, minhas conterrâneas, né, que sempre diziam, também tantos amigos que tinha aqui, mas eu tinha tantas demandas para correr atrás que achei que aquele não era o momento. Por quê? Porque, do ponto de vista familiar, eu tenho um casal de filhos, eu não sou uma pessoa que tem um companheiro, sou casada, não, eu sou uma mulher divorciada. Por quê? Porque eu resolvi, depois de criar os filhos, fazer um casamento com o mundo. Então, meu casamento, sem chance de divórcio nem de separação, é com o mundo. Esse mundo desafiador, esse mundo que nos incentiva, mas também, ao mesmo tempo, nos tira do sério. Especialmente nós, que ainda temos, mesmo numericamente, somos a maioria dessa população, de mais de 200 milhões de pessoas, em torno de um percentual de 56,7%, ainda alguns insistem em nos chamar de minorias. Pois bem, na condição de pesquisadora, na condição de estudante de direitos humanos, de um mestrado, além do que eu já conhecia enquanto bases teóricas acerca do que constituía direitos humanos, né, na atual fase de vida que a gente ora vive, eu tive a curiosidade de saber como foi que essa história começou. Por quê? Porque eu tenho até a impressão que, em face dessa coisa de que o eurocentrismo, tudo que é bom tem que vir lá dessa base, eu tinha cá minhas desconfianças. E como eu amo, e como eu respeito muito minha mama África, como respeito toda a minha ancestralidade negra, eu digo, não, não é possível que com toda dimensão, não é possível que com o tamanho de um continente que, inclusive, deu origem à humanidade, não tem havido nenhum movimento nesse sentido
de exaltar, de trazer à discussão os direitos humanos. E é claro, todos nós sabemos que as nossas bases teóricas, quando a gente ingressa numa faculdade, quase sempre são valores, são teóricos europeus, norte-americanos. Ainda bem que de um tempo, e já de um tempo muito bom, que aí a gente se lembrou que lá atrás a gente tinha uma Amílcar Cabral, a gente se lembrou que tinha um Diop, um Aimé Césaire, né? Entre tantos outros. E aí, nesse caminho, eu voltei no tempo, saindo do século XXI, 2024, que foi quando eu iniciei os meus estudos de mestrado, e retrocedi até a Idade Média, século XIII. Né? Foi quando surgiu a Carta de Mandinga. Mandinga, que erroneamente parte de portugueses da época, no período de navegações, levou a que essa expressão mandinga fosse compreendida como sendo atos de feitiçaria, né? Por puro desconhecimento, por ignorância, porque, na verdade, Mandinga é um povo que viveu, né? No Império do Mali, em diversas tribos, e que depois de lutas que a gente conhece um pouco de como é essa situação em parte da África, um imperador, né, Keita, ele resolveu, através de uma discussão, vejam bem, lá na Idade Média, a imposição foi substituída por uma conversa em grupo de caçadores, onde se deixou, se abriu mão da busca de poderes, da busca de interesses em prol de uma paz. E essa paz ensejou o nascimento da Carta de Mandinga, né? Que ela também tem um outro nome, né? Eu trouxe aqui, tem algumas anotações que a gente, porque é muita coisa, ela também é conhecida como a Carta de Curucã Fuga, ou a Carta do Mandê. Caso vocês leiam alguma coisa, e para aí, a Carta de Mandinga é a mesma Carta de Mandê? É, né? E o surgimento dela foi exatamente na África Ocidental, onde fica o Império de Mali. A coisa mais interessante que eu descobri e que eu passei a admirar dentro do contexto dessa carta é que, em plena vigência ainda da Idade Média, idade que muitos chamam idade das trevas, idade onde houve uma predominância, não é? Da história dos feudos, da intromissão, né? E da imposição da Igreja Católica, né? Na sociedade, na movimentação social, um grupo de africanos fez exatamente o contrário, uma ruptura. E que coisa magnífica ter sido exatamente aqueles que alguém um dia ousou dizer que não tínhamos nem alma, que não sabíamos pensar, que nós não tínhamos conhecimento, que éramos ignorantes. Nós fizemos. Quando eu digo nós fizemos, é porque eu, mulher negra do século XXI, não posso me separar da minha ancestralidade lá de atrás, de mais de 800 anos para cá,
em que elaborou um documento que, inclusive, foi reconhecido em 2009 pela Unesco, um documento, né, patrimônio imaterial da humanidade, só para conhecimento. A carta tem esse sentido. Talvez o fato de inicialmente não ter sido codificada, como a maior parte dos documentos que a gente conhece, né? As declarações, a Declaração do Homem, a Declaração da Inglaterra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já agora, após a Segunda Guerra Mundial, todos eram documentos escritos. E o nosso foi oral. Só que a sua importância, a prova da sua importância é que ela resistiu 800 anos e foi escrita, foi codificada, mesmo no século já 20, né? No século 20. E aí, quando hoje a gente discute enquanto sociedade numa cidade como Caruaru, uma cidade grande, uma cidade que a gente diz, e minhas conterrâneas sabem disso, Caruaru não é uma cidade. Caruaru é um país, o país de Caruaru. Quando vocês se referirem a Caruaru, é o país de Caruaru. No país de Caruaru, ontem nós estávamos num congresso discutindo exatamente a forma de enfrentamento de violência de gênero, que no Brasil tem assumido proporções dantescas, preocupantes. Há 800 anos passados, os meus ancestrais negros, lá no Império do Mali, já discutiam isso dentro de um documento que não era codificado, mas foi contado, recontado, repassado até o presente momento pelos griots. Vejam a importância dos griots, os contadores de história, os contadores da cultura, né? E, por incrível que pareça, gente, quando a gente olha, às vezes, para o passado e acha que as mulheres, de forma generalizada, eram muito mais violentadas, eram silenciadas, eram obrigadas a, muitas e muitas vezes, se submeter às opressões lá no Mali. A carta, só mostrar a vocês aqui, que eu abri um parêntese aqui para falar exatamente da Carta de Mandinga e as mulheres. Nessa carta, houve o reconhecimento e a proteção aos direitos das mulheres, expressando que elas não deviam ser submetidas a maus tratos, violências físicas ou morais, e que meninas e meninos deveriam ir para a escola. Eu acho isso fantástico. Eu não estou falando de século XX ou século XXI, não. Eu estou falando de uma época da humanidade onde as pessoas se referiam como sendo a idade, vamos dizer assim, das trevas, né? Mas num ponto desse nosso ecossistema, num ponto no mundo, haviam pessoas que estavam discutindo exatamente o contrário. Assim como também o documento, né? E isso eu estou falando de forma oral. As discussões se desenvolviam em torno desses direitos. Por exemplo, contra o abuso às mulheres, o que hoje, em pleno século XXI, é muito comum, a gente assiste numa cidade como Caruaru, num estado como Pernambuco, num país como o Brasil, que os institutos de pesquisa demonstram que a cada, acho que 5 minutos, 7 minutos, uma mulher sofre uma violência, e a idade dessa mulher, ela hoje não é mais uma mulher adulta,
Ela é praticamente uma adolescente, aquela que saiu da infância para o início da adolescência. Lá atrás, no século XIII, havia um grupo de pessoas que pensavam exatamente o contrário. E não davam um nome, não nominavam que isso fosse um direito humano. Todavia, quem acompanhou a trajetória da carta desde então até nossos dias, entendeu sim que aquele era um dos primórdios dos direitos humanos acontecidos no mundo. 1222, exatamente, quando iniciou-se essa discussão lá no Reino de Mali. Eu quero chamar a atenção também de vocês, porque eu cheguei a uma outra reflexão dentro dessa. 7 anos antes, em 1215, o rei João, né, ele foi também, houve também uma iniciativa de sua parte em elaborar um documento onde ele tentava frear, né, os poderes do rei soberano, né? E aí, engraçado, a história, quando eu comecei a buscar esses documentos antigos que falavam de direitos humanos, aparecia o documento, a carta, a Magna Carta de João Sem Terra. E ninguém falava da Carta de Mandinga, falava de João Sem Terra. Bom, eu não tenho ainda essa certeza, mas eu vou mergulhar ainda muito mais. O eurocentrismo, né? Mesmo que a Magna Carta do rei João Sem Terra é considerado, porque se nós começarmos a pesquisar aí, vocês vão ver que ela aparece como um dos documentos do passado, como sendo um documento de direitos humanos. Não, não poderia ser considerado porque ela tratava de direitos constitucionais. Ela não tratava dos direitos, né, contidos lá na Carta de Mandinga, que, inclusive, começava com uma expressão que foi uma das coisas mais lindas que eu já escutei, né, nesses tempos de estudo que eu tenho feito. Nenhuma vida vale mais do que outra. Uma visão de igualdade. Há poucos dias, o nosso país, né, vivenciou um evento denominado COP30, onde se reuniram diversos líderes, os principais, como sempre, os maiores violadores, né? As pessoas que mais poluem, né? Os grandes poluidores mundiais, pouco apareceram, inclusive um deles, né? O primeiro-ministro lá da Alemanha, apareceu muito mais para fazer crítica à forma como o evento foi feito do que propriamente para poder justificar e explicar por que é que, na discussão principal sobre combustível fóssil, entre outras coisas, ele não traz uma justificativa, uma solução, mas sim a criticar o modo como foi elaborado esse evento. Então, lá atrás, há 800 anos passados, há mais de 800 anos passados, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum desenvolvimento e progresso, as pessoas já pensavam de que a nossa vida humana, ela não é diferente da animal, da vegetal, da mineral, das formas de vida existentes. E isso estava contido na Carta de Mandinga, que para mim continua sendo um primor. Eu não vou dizer que o documento que surgiu através do rei João Sem Terra, ele não tinha sido importante. Foi. Mas o contexto era basicamente de direitos constitucionais, enquanto que a Carta de Mandinga não. Eu acho que muito mais a percepção
e a concepção, a denominação que foi dada por muitos como não aceito, né, como um documento referência de direitos humanos, eu acredito que é muito mais por conta desse ranço que continua ainda tão presente com as coisas da África, né, Mabel? Continua tão presente, a gente sabe disso. É, eu gostaria também ainda de dizer a vocês, de apresentar aqui, que alguns dos temas, alguns outros temas, além desses que eu já falei, esses que eu já expressei aqui, havia uma preocupação tremenda quando da discussão para a elaboração dessa carta com a preservação da vida. Gente, não era atualmente, não era no século passado, era na época onde a vida não tinha praticamente valor. A educação, a soberania da pátria, essas questões que a gente discute hoje, as questões geopolíticas de ingerência de países querendo fazer dos países vizinhos resorts, querendo fazer de países vizinhos uma extensão territorial do seu, né? Já à época, em meados de 1222, já se discutia a soberania. E como não aceitar um documento dessa natureza como um primórdio dos direitos humanos, apenas porque não foi codificado? Ora, a prova de que foi, do que é codificado, do que está codificado e que não tem efeito nenhum, a gente vê. Eu sempre fui uma grande admiradora da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já é uma senhora septuagenária, né? Tem mais de 70 anos. Salvo melhor juízo, 78 anos, 79, vai fazer no próximo dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Se nós pegarmos parte daquele documento e fizermos uma associação do contido naquele documento com o que a gente vê vigindo em nosso meio social, quer seja em nosso país, quer seja fora, especialmente agora que a gente tem um olho bem aberto, sofre muito com essas questões geopolíticas que reacenderam tantos conflitos. E não foi conflitos simplesmente por conflitos, foi conflitos onde há uma ideia proeminente de extermínio de um povo. Eu acredito que o meu companheiro que vai dar sequência à discussão, o Lucas, talvez toque nesse assunto, né? Já que ele vai falar também da questão de imigrantes. Então, há 800 anos passados, um povo africano de um pequeno reino, cito, na Europa Ocidental, né? No estado do Mali, tinha preocupação do que hoje a gente escreve, está codificado, mas que não cumprimos. Então, por isso que eu defendo, sim, que a Carta Mandinga é um documento primórdio, um documento básico, um documento que deu origem a muitas outras coisas. Eu vejo na cidade de Caruaru, inclusive, nós temos aí um dos conselhos da cidade é de segurança alimentar. Né? E eu, se não sou parte, mas indiretamente por ser conterrânea, por morar na cidade de Caruaru, eu, juntamente com pessoas da minha família, logo após a pandemia, nós desenvolvemos aqui um projeto de alimentar pessoas, né? Não porque somos
muito boazinhas ou somos santas? Ou queremos pagar sem indulgência no reino dos céus? Não. É porque nos doía passarmos nos semáforos da vida e encontrarmos pessoas jovens, crianças e famílias esperando que alguém desse 10 ou 20 centavos pela limpeza do para-brisa do seu carro. Desenvolvemos ele, fizemos por quase 2 anos. Projeto esse denominado Mão na Massa. Participamos de um trabalho onde fizemos um resumo expandido do projeto e apresentamos, onde a gente demonstrava a nossa preocupação com a segurança alimentar. E essa segurança alimentar não é primazia, ou essa segurança alimentar não é algo de hoje. Em 1222, um grupo de seres humanos lá na África Ocidental já se preocupava com isso. Já fazia constar, ainda que num documento não codificado, mas nas relações de contato, a preocupação e o cumprimento com a segurança alimentar de todas as vidas. Bom, eu já nos meus finalmente, eu quero dizer que a Carta de Mandinga é uma percepção, sim, africana dos direitos humanos. E quanto ao título, né, da nossa palestra, que foi A Carta Mandinga e as Lutas Contemporâneas, eu quero dizer que a, as preocupações da época da Carta Mandinga foram substituídas hoje, nas nossas lutas contemporâneas, né, pelo combate ao racismo estrutural, à desigualdade social. As nossas preocupações, nascidas lá atrás, elas, diante da realidade, do quadro que a gente vive, então, na nossa contemporaneidade, os nossos desafios são exatamente esses. Além da violência policial, né? A discriminação que continua aberta no mercado de trabalho de outras áreas, mas também a gente, como ponto de, vamos dizer assim, de virada, a gente tem sido muito mais presente, valorizando a nossa cultura, a nossa arte, através de diversas manifestações. E aí eu saúdo, finalizando exatamente, 2 grandes movimentos de negros que estão acontecendo, que é a Marcha Zumbi dos Palmares, e ontem, que eu chego, eu estou falando aqui, estou me arrepiando da cabeça aos pés, a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, que levou parte de lideranças e mulheres negras. Dessa vez eu não fui, porque ainda estou atrelada ao meu mestrado, mas eu espero que em 2026 eu também esteja sendo mais uma soldado dessa marcha, mostrando exatamente que a nossa luta não é por benesse que ninguém nos conceda, mas pelo direito, sim, que temos ao nosso quadrado, a um lugar ao sol, nesse país que juntos construímos. Finalizando, um outro mundo é possível e nós o construiremos. Muito obrigada e axé. Então, vamos lá. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Vou me apresentar rapidamente e fazer minha audiodescrição. Eu sou o Lucas, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil. Estou nesse momento em Lisboa, mais precisamente na Amadora. Eu sou um homem branco, eu estou aqui no meu quarto barra escritório em casa. Tenho atrás de mim meus livros, alguns livros, biblioteca, alguns guias. E, bom, antes de mais, queria agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. Me sinto bastante lisonjeado, honrado com esse convite, pelo grupo de estudos, Sociomuseologia Paulo Freire, a Mabel Cavalcante, a todas as pessoas que organizam esses encontros aqui. E, bom, pensei em trazer
compartilhar com vocês um pouco do que é um recorte do trabalho que eu venho fazendo na minha tese de doutoramento. Eu sou formado, graduado também em Direito, no CIMERI, mas fui para o mestrado em Sociologia e atualmente sou doutorando em Discursos pelo Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, junto com a Faculdade de Letras e Faculdade de Economia da mesma universidade. E sou, desde outubro de 2023, bolseiro ou bolsista de investigação no projeto Agrim Corpos Geradores da Agressão à Insurgência, que é um projeto financiado pela FCT aqui em Portugal e coordenado pelo Departamento de Museologia, coordenado pela professora Judite Primo e pelo professor Mário Moutinho na Universidade Lusófona. Então, acho que o que eu trago aqui é um pouco recorte da minha tese, que trata um pouco dessas questões de imigração, e com um diálogo com esse trabalho que eu venho fazendo no Corpos Geradores. São reflexões um pouco mais teóricas, provocações. O título da minha apresentação é Migração, Racialização e Xenofobia. Dois pontos, quem é o imigrante, afinal, em Portugal? E eu queria começar passando um vídeo. Espero que a tecnologia me ajude. Mas com fé ela vai funcionar. Vocês conseguem ver o YouTube? Eu esqueci. Pera, acho que eu vou ter que voltar porque eu esqueci de tudo que a gente tinha combinado, que era compartilhar o som. Agora sim. Preciso colocar a senha. Será? Nós vemos. Tá. Então vamos lá. Não vou falar muito, vou deixar para vocês curtirem. Meninos, hoje vamos falar sobre o que querem ser quando forem grandes. Eu quero ser como o meu tio. Ai sim, Bruno. E o que é que faz o teu tio? É imigrante. Ah, muito bem. E onde? Na França. E qual é o trabalho dele em França? Imigrante. Não, Bruno. Ele é imigrante porque foi trabalhar para outro país. Mas qual é o trabalho dele lá em França? Na França é imigrante. Em Portugal ajuda o meu pai na vindima. Mas isso é só no verão. Bruno, vê se entendes. Uma vez meu tio desmaiou a pisar uvas, dei-lhe a fraqueira. Eu vi, mas não disse nada. Ficou lá 2 dias. A boiar. Bruno, houve uma coisa. Imigrante não é uma profissão. O trabalho do teu tio em França qual é? Eu quero ser imigrante como o meu tio, mas não quero ser na França. Então queres ser em que país? Quero ser cá em Coimbra, para poder dormir na minha cama. Oh Bruno, um imigrante é uma pessoa que trabalha longe de casa. Se queres ser imigrante, não podes vir dormir à tua cama. Não posso ser imigrante em Coimbra. Tu não. Então quem é que pode? Um senhor francês, por exemplo, se vier trabalhar para Coimbra, é imigrante em Coimbra. Mas eu quero dormir na minha cama. A França não é longe. É. Se queres ficar em Coimbra, não podes ser imigrante. Tens que ser outra coisa. Acho que eu paro por aqui, só como uma introdução. Esse aqui é um episódio do Bruno Aleixo, esse personagem. Eu peço desculpas pro pessoal do Brasil, porque agora, ouvindo aqui meio de longe, eu percebi que é um pouco complicado de entender, né? A gente já está um pouco habituado com esse sotaque daqui de Portugal e acho que de Coimbra, né? Mas algumas coisas eu percebo que não é exatamente a mesma língua. Eu falo isso um pouco na minha tese também. Isso é mais para quebrar o gelo e agora eu vou para minha apresentação. Conseguem ver também meus slides? Ok. Ah, Destacando só um trecho do que ela fala, né? O Bruno, se queres ser imigrante, não podes vir dormir à tua cama. Acho que isso é um mote importante para a gente pensar.
Mas eu queria passar um outro vídeo, que esse é um pouco mais sério, ah, tirado de um Instagram, compartilhado bastante ostensivamente aqui em Portugal. Esse não tem som, é só o vídeo mesmo. Queria que vocês reparassem. Esse é super contemporâneo desse ano, poucos meses atrás. Ó, ficou pequeno. Deu para ver? Lucas, me perdoe. Eu não sei se é porque eu estou no telemóvel, eu não enxerguei quase nada. Eu até me lembro desse vídeo, mas se você puder reler o que está escrito nas Eu paredes. vou. Fiz um destaque aqui, Ah, obrigada. basicamente, do que é mais relevante. Vocês me ouvem bem? Porque eu acho que. Eu não sei se eu estou falando pelo Sim, microfone. sim, Lucas, ouve-se muito bem. Tá. Eu faço um destaque só do que está escrito, não, Sim. não trouxe tudo, mas basicamente a mensagem que está escrita ali na entrada de um centro comercial em Sintra, aqui pertinho, na região metropolitana de Lisboa, é um pouco essa, de que Portugal é dos portugueses, pretos, indianos e brasileiros, um aviso, vão-se embora. Um aviso é uma maneira eufêmica de dizer uma ameaça, né? E aí, é isso que me traz a essa apresentação. A ideia aqui é fazer uma reflexão a respeito de quem é o imigrante em Portugal e por que que para mim me parece importante trazer essa reflexão um pouco basilar e até um pouco teórica. É porque existe, e recentemente isso tem acontecido cada vez mais, florescido cada vez mais pesquisas a respeito da imigração em Portugal de várias vertentes, do impacto da imigração na saúde, na segurança social, na economia, mas pouco é debatido a respeito de fato, mas quem é o imigrante? E por que que para mim é relevante? Primeiro, porque o imigrante não é uma categoria jurídica, de acordo com o que eu vejo, como eu leio isso. Não há em nenhuma lei em Portugal, que eu tenha conhecimento, uma definição do que é ser imigrante. O que existe em Portugal é uma lei de defesa, regimes de controle, entrada e permanência de estrangeiros em território nacional. Ou seja, não está escrito, o Estado não define quem é o imigrante, embora no discurso político essa palavra apareça reiteradas vezes. Um outro destaque, né? Me parece que a ideia de imigrante é um pouco diferente da ideia de estrangeiro aqui no discurso político, no discurso da comunicação social. O estrangeiro, em alguma medida, é aquele que está fora, aquele que não ameaça as estruturas. O estrangeiro é o que vem, é o que passa, é o que não vai ficar. O imigrante é aquele que está no intestino da nação, né? E aqui eu trago uma ideia de que o imigrante não é o estrangeiro, porque um cidadão nacional pode ser lido como imigrante, e trago a história do Alcindo Monteiro, para quem aqui é de Portugal talvez conheça, para os companheiros e companheiras do Brasil, Alcindo Monteiro foi um jovem português que foi assassinado no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, que curiosamente, durante a ditadura de Salazar, era conhecido como o Dia da Raça, né? Dia do Orgulho da Raça. E o Alcindo Monteiro, no Dia da Raça, no dia do orgulho de ser português, foi assassinado, mesmo sendo português. Lucas, eu acho que vale a pena para o pessoal do Brasil falar que é da raça portuguesa. Exato. Porque senão, porque a gente usa o termo no Brasil raça, lembrando muito com questões raciais negras, né? Isso. Mas nesse caso, o dia 10 de junho é o dia da raça portuguesa, como se Uhum. houvesse uma biologia em ser português e não só um status jurídicos nacionais portugueses. Perfeito, Me perfeito. perdoe.
fiquem à vontade, é para isso que a gente está aqui, para conversar. É, exato, é o dia da raça portuguesa, é o dia de Portugal, né? É o dia de nascimento ou morte de Camões, enfim, Eu mas acho que é o dia de nascimento de Camões, não? Eu acho. é, e como uma dica para quem se interessar, eu acho que tem esse filme do Miguel Dores, Alcindo, que leva esse nome. Nós já tivemos a oportunidade de apresentar esse filme em um dos seminários do nosso projeto. Eu não sei qual é a disponibilidade para quem está no Brasil de encontrar esse filme. Eu acho que também não deve ser uma coisa tão difícil, mas é um filme que conta a história um pouco do Alcindo, é um documentário que fala inclusive da relação do Alcindo com os serviços militares portugueses. Ele, além de ser um cidadão nacional português, ele também prestou serviço Caraca. ao, às instituições de defesa do país, né? Não podia ser mais trágico, né? Pronto. Então, a reflexão que eu trago aqui são, pensando alguns teóricos que já pensaram essa questão da imigração em outros contextos e tento trazer um pouco para esse contexto português. Esse texto que eu destaco aqui é do Salman Said, é um texto para mim brilhante para pensar quem é o imigrante. Ele fala do lugar de um homem racializado de ascendência indiana que vive na Inglaterra e ele vai um pouco refletir, teoricamente, sobre a presença do imigrante na, nas relações sociais britânicas. E primeiro, uma coisa que eu acho fantástica do Salmo Said é que ele sempre, em todo o texto dele, ele nunca chama nenhum país europeu ou ocidental de democracia, ele chama de plutocracia. Então, é, à medida que você vai lendo, você vai percebendo, já entendi o que ele está querendo dizer aqui. Então, ele fala que todas as plutocracias ocidentais operam sob a definição de cidadão estrangeiro como método para determinar quem é ou quem não é membro de uma dada comunidade política. Sem a concepção de cidadão, a noção de estrangeiro não teria valor algum. Mas o imigrante, ele ocupa uma posição não solucionada entre o cidadão e o estrangeiro. Ou seja, o imigrante interrompe a formação da nação. A presença do imigrante acaba sendo um empecilho para você consolidar essa ideia de nação que é tão necessária para manter as plutocracias ocidentais, sobretudo europeias. E ele traz quatro características, ele chama de desdobrando o imaginário imigrante, ele traz quatro características que compõem esse imaginário a respeito de quem é o imigrante. Primeiro, que há uma distinção ontológica entre a sociedade de acolhimento e os imigrantes. As experiências dos imigrantes estão sempre sendo lidas a partir de um registro de exotização ou banalização. Em terceiro lugar, à medida que o tempo vai passando, os imigrantes necessariamente serão assimilados à sociedade de acolhimento, e essa forma de integração, ela acontece em sucessivos estágios temporais que são chamados de gerações. É assim que ele imagina que acontece que um europeu enxerga um imigrante, ou imagina essa população, essas comunidades imigrantes que estão ali no seio da sua nação. E a proposta que eu faço para pensar essa questão na Europa, é claro que eu estou olhando para Portugal, mas acho que de alguma forma isso funciona para pensar essa questão na Europa, é que a isso poderia se juntar um processo que é conhecido, chamado, enfim, trabalhado como racialização. É, é difícil a gente todos esses termos nas ciências humanas, ciências sociais, é difícil a gente falar, não, foi aquela pessoa que cunhou primeiro, não sei o quê, mas talvez a primeira vez que alguém usou, ou uma das primeiras vezes que se tem conhecimento que alguém usou essa ideia de racializar, tenha sido Frantz Fanon, nesse texto, em que ele está ele tá contando de uma experiência que ele estava num trem e sentou ao lado de um francês
absolutamente antissemita. E, e o francês, em algum momento, comparou, assim, de uma maneira muito eufêmica, né? O francês disse algo do tipo que as virtudes verdadeiramente francesas subsistem e a raça estará salva. Hoje é preciso realizar a união nacional, não mais lutas intestinas diante de estrangeiros e, virando-se para o Fanon, quaisquer que sejam eles. De maneira muito sutil, ele estava criticando a presença do judeu na sociedade francesa e olhando para o Fanon, comparando a presença do Fanon, sendo um, é, uma pessoa não francesa naquela sociedade, e negro, sendo um homem negro. O Fanon percebe que o que aquele antissemita está fazendo com ele é uma forma de racializá-lo. Ele não define exatamente o que é a racialização que acontece naquele momento, mas ele percebe que existe um processo de designação racial, né? Na- Quando ele compara o judeu e o Fanon, o homem negro, em relação a ele, sendo francês e trazendo todas essas virtudes francesas, ele percebe que ali acontece um processo de racialização. Depois, muita gente trabalha esse conceito. Eu escolhi trazer o Ottaviani, que é um pensador brasileiro, que acho que, dentro das suas reflexões, colocou esse conceito com alguma centralidade. E ele diz que, bom, no século XX tem ocorrido várias ondas de racialização. Na medida em que as guerras se mesclam e se desdobram em revoluções nacionais ou sociais, tornam-se ainda mais acentuadas as desigualdades, divergências e tensões que alimentam os preconceitos, intolerâncias, xenofobias, etnicismos ou racismos. Ao lado dos preconceitos de classe, casta e gênero, emergem e reaparecem os preconceitos raciais. Ele diz então que a raça, assim como a classe e a nação, acaba sendo um conceito muito caro para uma ideologia que tenta consolidar uma nação moderna, né? E ele vê que essas três categorias, essas três modalidades são formas de categorização, de maneira que você consiga agregar em um cluster pessoas que fazem parte de um determinado lugar e em outro cluster pessoas que são o oposto disso. Então, e aí, em termos de distribuição de direitos, há essa assimetria. Ainda o Ottaviani fala: o racismo pode ser um elemento básico, frequentemente essencial da identidade com a qual se apresenta o indivíduo, o grupo, coletividade ou povo. Uma parte importante da identidade do branco europeu ou do branco norte-americano depende da sua afirmação de superioridade, e eu ressalto essa ideia de superioridade em face de outros, tais como africanos, asiáticos, latino-americanos ou outros. Há sempre certa dose de darwinismo social, latente ou explícito, na prática e no pensamento europeus e norte-americanos em suas relações com os outros. Trago duas outras aplicações dessa ideia de racialização. É, a ideia de que racializar é colocar a ideia de raça em ação, ou seja, estabelecer distinções a partir das concepções de raça. E o Herbert Gans vai dizer que talvez a causa mais importante da racialização é uma percepção de ameaça. Essa ameaça sendo pela população racialmente dominante. E o Herbert Gans deixa muito claro que essa ameaça, muitas vezes, ela é absolutamente ideologicamente construída. Eu trago uma tentativa de consolidar, então, o que seria esse processo de racialização, que seria uma categorização imaginária ou imaginada a partir da qual uma identidade coletiva supõe-se ontologicamente superior à outra. E isso compõe a nossa ideia de quem seria o imigrante ou qual é o imaginário associado à população imigrante na Europa e, portanto, em Portugal. Aqui, eu trago alguns resultados de um trabalho mais prático que a gente fez no nosso projeto Corpos Geradores. A gente
elaborou, em conjunto com várias associações e coletivos aqui em Portugal, um inquérito denominado Racismo Cotidiano em Portugal. Aplicamos e extraímos diversos resultados a partir dali. A gente usou muito as categorias de micro, entre aspas, agressões raciais. E uma desses resultados que eu acho que interessa para a nossa apresentação aqui é essa nuvem de palavras que representa um pouco do imaginário racista em Portugal. Essa nuvem a gente fez a partir de uma pergunta em que a gente pediu para as pessoas contarem episódios que sofreram ou que testemunharam de racismo em Portugal, e a partir dali a gente tirou algumas categorizações. Aqui, quanto maior a palavra, mais recorrente essa ofensa, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem muito a questão da epidermização, que é uma relação de inferioridade em relação à cor da pele, expulsão, que tem a ver com volta para a tua terra, que a gente tem ouvido tanto, animalização, que tem a ver com a desumanização e comparação, enfim, isso é um pouco a resposta que a gente obteve dessa pergunta. E aqui outros dois dados que eu acho interessantes a gente lê em conjunto, que é primeiro esse dado sobre a nacionalidade das pessoas que responderam ao nosso inquérito, e a gente percebe que tem uma preponderância absolutamente gritante de pessoas que são portuguesas, que têm a nacionalidade portuguesa. E em outra pergunta, que bom, a gente colocou para além do marcador de cor, quais outras características geram comportamentos discriminatórios, o maior marcador que foi apontado pelas pessoas que responderam é a própria nacionalidade. Lembrando que essas pessoas são portuguesas. Isso, para mim, a minha leitura, a minha interpretação disso é que muitas pessoas, embora tenham o documento, não têm o direito, né? Não conseguem exercer o direito de ser um português e de ser lido como um português, não são lidos como um português. Me encaminhando já para algumas reflexões sobre a ideia de xenofobia e para o fim da minha apresentação, eu resolvi trazer um estudo específico que tenta ser um estudo quantitativo a respeito de xenofobia aqui na Europa. Na verdade, ele é a nível mundial. Eles fazem esse apanhado teórico para tentar conceptualizar o que seria xenofobia. E a definição aqui seria mais ou menos as atitudes hostis direcionadas a pessoas não nativas. Eles fazem uma espécie de diferenciação entre racismo e xenofobia, e eu compreendo que muito dessa ideia é bom, é importante dizer que quem faz esses estudos são acadêmicos europeus. E eu acho que eu percebo que eles partem muito da ideia de que a xenofobia estaria dentro de uma categoria psicológica das fobias. Eu trago aqui uma definição do dicionário de psicologia do que seria a fobia, baseada em Freud e baseada em outros acadêmicos da psicologia. E aqui, mais ou menos, como é que esses intelectuais, como é que esses acadêmicos compuseram a metodologia desse inquérito. Também é um inquérito, a ideia é fazer um score, um ranking de países mais ou menos xenofóbicos, né? E a partir de perguntas como, por favor, me diga se você pessoalmente acha que se você acha que é uma boa ou uma má coisa, o que eu vou trazer para você. 2 pontos. Imigrantes vivendo no seu país. Um imigrante sendo seu vizinho. Um imigrante casando com algum dos seus parentes. Então, essa é a tônica da pesquisa que eu estou trazendo aqui. E esse é o resultado do ranking. E eu destaco algumas coisas interessantes aqui desse ranking de xenofobia.
A primeira é que o México está na frente dos Estados Unidos, como um país mais xenofóbico do que os Estados Unidos. E Moçambique, por exemplo, está na frente de Portugal. Aqui vai a crítica. E por que que eu trouxe o nosso trabalho e por que que eu trouxe esse trabalho? Eu acho que são visões muito diferentes de epistemologicamente construir uma pesquisa. Aqui o problema desse artigo é que pensa-se a xenofobia como uma fobia, então estuda-se a partir da perspectiva de quem sente, de quem comete. E qual que eu acho que deveria ser a mudança de paradigma? É um pouco o que a gente tentou fazer nesse projeto no Corpo Geradores com o nosso inquérito, que é pensar a xenofobia enquanto violência e estudá-la, então, a partir da perspectiva de quem sofre os seus efeitos, a partir da perspectiva das vítimas. Pronto, aqui só um diagrama que eu achei que poderia ser importante. A xenofobia enquanto fobia vai sempre pensar a perspectiva do cidadão nacional. Então, é claro que depois você faz um ranking e fala, não, os cidadãos nacionais do México são muito mais xenofóbicos do que os Estados Unidos, mas não é aí que você tem que olhar a perspectiva. Você tem que ver quem é que está sofrendo, você tem que ouvir quem é que está sendo prejudicado por isso. E é isso. Aqui é a bibliografia que eu usei para essa apresentação. Fico à disposição para conversarmos mais sobre o assunto. E obrigado pela oportunidade.